Boa tarde. Esses dias estávamos conversando sobre a existência de Deus e também peguei para assistir aquele vídeo de um ateu versus 30 cristão, assim como eu já vi de um cristão versus 30 ateus. O que nós entendemos, ou pelo menos o que eu entendi com ambos os vídeos, é que cada um vai defender seu ponto de vista de todas as formas. O cristão vai defender baseado na palavra de Deus e também em contextos históricos, usando de alguns argumentos. E o ateu, ele vai defender através da ciência, através da lógica, né? Que um dos temas desse de um ateu aí contra 30 cristãos era que o milagre não existe. E aí até uma pessoa chegou lá e falou assim: mas eu sou prova de um milagre, porque eu fui diagnosticado com uma doença, fizeram vários exames, fez de tudo, realmente viu que eu tinha, e eu só tinha 10 dias de vida, e hoje faz um ano que eu estou aqui, desde a minha cirurgia, desde esse meu diagnóstico. Então, de certa forma, eu sou um milagre. Foi o que a pessoa trouxe, né? E aí a pessoa lá que era que tava lá, né, à frente do debate, né? Ela falou o seguinte, que você falou, mas já se explica já há muito tempo que o milagre, na verdade, muitas vezes relacionado à doença, é que não era que a pessoa recebeu um milagre, mas sim porque ela teve um diagnóstico errado. Então, por isso que ela teve essa cura, né? Na verdade, esse milagre, na verdade, ela teve um diagnóstico errado e é isso. Aí ele deu exemplo de pessoas que vão fazer cura espiritual, que muitas vezes vão fazer uma cura espiritual, e aí a pessoa sai curada, mas assim, a pessoa já estava tomando medicamento, fazendo tratamento. Ele deu um exemplo dele, que ele tinha várias verrugas lá no joelho, mais de 15 verrugas, e o pai dele levou ele para fazer uma benzendeira, benzou ele, depois passou alguns dias ele foi melhorando. E aí, segundo o pai dele, foi por conta da benzendeira, mas aí ele lembrou que ele estava passando uma pomada. Então, tinha sido a pomada. Então, assim, cada um vai usar da sua lógica, vai usar do seu raciocínio para defender aquilo que acredita. E isso é normal, né? Nós vivemos em sociedade, cada um tem pensamento, cada um tem um jeito de agir e pensar, né? Nem todo mundo é igual. E aí, eu pensando em mim mesmo, né? Falando, por que eu creio em Deus, né? O que Deus ganharia comigo acreditando nele, né? Porque se eu for seguir algumas lógicas, né? A fé em Deus, ela vem, ela existe, né? Foi algo que colocaram na humanidade, né? Assim, uma forma de controle, uma forma de você ter ganhos, né? Financeiros, né? Até hoje vai ter uma lição, né, que é sobre a reforma protestante. E lá atrás, né, tudo, quando as pessoas não tinham conhecimento da Bíblia, as pessoas falavam que vendia o pedaço, até hoje isso acontece, né, infelizmente, mas vendia ali pedaço da cruz de Cristo, pano de Maria, pano de Jesus e vários artefatos que eram dito relíquias religiosas, né? Hoje ainda acontece, pessoas que querem vender a água santa e várias outras coisas aí falando que é santo, né? E sabemos que tudo isso é enganação, né? Tudo isso é fruto da imaginação da pessoa, essa é a realidade, né? Então, assim, disseram que a religião veio como uma forma de você ter ganhos financeiros. E realmente isso aconteceu e acontece muito. Mas por que eu creio em Deus, né? Aí tem, né, um dos argumentos também, né, que os ateus trazem, né, tudo mais. Tem a questão de onde nós nascemos, o país que vivemos, nosso meio cultural ali, né, a família. Então tudo isso nos influencia a crer em Deus. E de certa forma, isso é uma realidade, porque eu sou psicólogo, entendo do comportamento, pelo menos eu sei básico, né? Não vou falar que eu sou entendedor, mas eu sei o quanto o comportamento ele influencia nas nossas ações. Então é óbvio, se eu cresci numa família cristã, a possibilidade de eu crescer e me tornar um cristão, crer em Deus e tudo mais, é grande. Isso é um fato inerente, né? Mas também há quem nasce numa família cristã
e não o segue. Há quem nasce, segue e sai. Então há uma... Aí não é um 100%, né? Posso dizer que isso é um fator predominante, né? Mas pode acontecer. Mas seguindo em frente. Então assim, por que eu creio? O que Deus ganharia por eu crer nele? O que a igreja ganharia por eu crer? Eu posso te afirmar com certeza que nada. Porque assim, eu não sou um cara que financeiramente esbanjo de dinheiro para dar para a igreja. Eu não sou um cara que faço tantas coisas dentro da igreja. Poderia fazer? Sim. Mas nesse momento eu não faço. Eu não sou um cara que leva ganhos de uma forma pessoal para os outros. Em outras palavras, Deus não estaria ganhando nada comigo, crendo nele. Então, sabe, eu creio em Deus ou eu não creio em Deus, não iria mudar nada nesse sentido. Eu não estou tendo ganho financeiro também por crer em Deus. Eu não estou tendo ganhos materiais, eu não estou tendo nenhum outro ganho assim para vir falar, não, eu creio em Deus porque eu ganho isso, aquilo, né? Por isso que eu creio, né? Não. Simplesmente eu creio em Deus. Apesar de momentos eu deixar também de ter minha fé abalada, porque eu sou ser humano, né? Mas quantas vezes, né? Eu nunca tive, eu cresci dentro da igreja e nunca tive uma experiência espiritual tão impactante com Deus. Eu nunca vi, nunca ouvi, nunca foi palpável para mim. Eu cresci numa época ainda da igreja onde via-se anjo na igreja, né? O pessoal falava e acontecia várias coisas, mas eu nunca vi. E eu lembro daquela época que eu me frustrava por não ver. Eu me frustrava por não fazer parte. Eu me frustrava porque eu não tinha aquele nível de espiritualidade. Isso me frustrava bastante. E aí é onde você encontra muitas pessoas que saem do meio cristão. Por quê? Porque de certa forma também se frustram. Porque querem ver, querem sentir o que as pessoas estão sentindo. E aí vê que isso não acontece, a pessoa se frustra e se afasta e fala, Deus não existe. Porque esse próprio entrevistador mesmo, ele fala que ele já foi para a igreja, mas como ele nunca teve uma experiência com Deus, ele cita uma outra pessoa também, que no momento de dor, de angústia, buscou a Deus e não teve nenhuma resposta. E por isso que ele não crê em Deus. Então assim, nós estamos querendo colocar Deus dentro de um pote e que ele faça aquilo que nós queremos. Sim, eu vou crer em Deus. E por algum tempo, eu já comentei isso com algum pessoal, eu queria ter um dom espiritual, eu queria ver alguma coisa. Mas eu entendi que o ver para mim não era um ver, porque eu queria ver o mundo espiritual, mas eu queria ter prova da realidade do que eu acredito, né? Porque eu não sou hipócrita, ao ponto de dizer que, no fundo, é uma loucura. É lógico que é uma loucura. Você crê num Deus invisível, você crê em algo que você não vê, que você não pode pegar, é uma loucura, isso não é normal, é óbvio que não é. E a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é loucura para o que não crê, mas sabedoria aos que creem. Então é uma realidade, eu vivo sim uma loucura. Já tive momentos de orar, de pedir, de clamar, de pedir por cura, pedir por milagre, pedir por várias situações que eu precisei e nada aconteceu. Eu tenho algumas questões que aconteceu comigo na minha infância, conforme minha mãe me fala, né, do que aconteceu comigo. Tem uma coisa ou outra que eu já passei, mas assim, se eu falar pra você uma experiência sobrenatural com Deus, não, eu nunca tive isso. E eu ainda continuo crendo. Sabe por que eu continuo crendo? Porque eu preferi acreditar na loucura que é seguir a Cristo. Porque apesar de não ter ganhos financeiros nenhum, mas de estar com Deus, de saber que no meio da dificuldade, no meio da dor ali, eu tenho um conforto, eu tenho um alívio, já é tudo. Quantas pessoas que eu vejo passando por situações que se deixa bater, situações que derruba mesmo a pessoa, e eu ainda continuo firme, eu continuo ali na minha fé. Às vezes a minha fé dá uma balada, lógico que dá, a gente é ser humano, pessoal, a gente é ser humano. Se a gente não sentir nossa fé abalada quando acontece alguma coisa, cara, alguma coisa errada tem, a gente vira um robô que não faz mais nenhuma pergunta e só segue. Não, então sim, creio em Deus, vou continuar crendo, mesmo com algumas coisas pensando de como isso pode ser real, mas eu vou crer,
porque crer é uma loucura que eu decidi viver. E eu até brinco e falo, e aqui eu volto a repetir: mesmo que se um dia provarem para mim que Deus não existe, eu vou continuar crendo. Porque eu mesmo já tive essas dúvidas, eu mesmo me pego pensando nisso, mas minha fé não será abalada, porque a própria palavra de Deus fala que quando Jesus voltar, por acaso achará Deus fé na terra? Por quê? Porque realmente cada dia mais crer em Deus está difícil. Cada dia mais crer em Deus parece uma coisa muito fantasiosa. Hoje nós temos um mundo cheio de informações. A gente tem um mundo cheio. É lógico que lá no passado as pessoas elas eram mais inocentes, elas eram desprovidas de informações. Então foi enganada por muita gente. Hoje nós temos as informações aí, fácil acesso. Então é óbvio que isso vai trazer dúvida, vai trazer receio. Será que realmente existe? Mas é que nem eu falo, continuarei a crer, mesmo que se um dia chegarem para mim e provar que Deus não existe. Para mim Ele vai continuar existindo, porque a minha fé vai continuar firme. E eu posso falar com vocês com toda certeza: se um dia vocês decidirem seguir a Cristo de coração, não uma religião, não uma placa de igreja, mas decidir seguir a Cristo de todo o coração, você vai ver que é uma escolha mais do que perfeita. Não fique esperando um milagre, não fique esperando um sinal, não fique esperando ver, não fique esperando escutar uma voz: oh meu filho. Não fique esperando nada, só creia somente, porque você não tem nada a perder. Essa é a realidade. Você não tem nada a perder, porque no momento que você entrega sua vida a Cristo, você vê que não vive mais eu, como a palavra diz, mas Cristo vive em mim. Então deixa Cristo viver na sua vida, deixa Cristo ser o seu Senhor, e você verá o quanto estar com Ele é mais que satisfatório. Deus abençoe a vida de todos. Um vídeo longo, não sei se alguém vai assistir, mas eu fiz. Amém. Abraço.